E olha, o dólar encerrou o ano com alta de quase 15% desde outubro do ano passado. Em dezembro, a moeda americana chegou a bater a cotação de R$ 6,30. Você acompanhou, e essa escalada contribuiu inclusive para o aumento da defasagem entre preços de combustíveis, não só aqui no Brasil, como também no exterior. E quem tem os detalhes agora para a gente é o nosso repórter Danilo Moliterno. Boa tarde, meu querido, um prazer ter você aqui agora, começando o ano para valer. Eu quero saber se essas informações, elas impactam, esses dados, eles impactam, então, o valor da gasolina aqui no Brasil. Boa tarde, Débora, a todos que acompanham a CNN. O prazer é meu de estar com você e com todos que estão aqui ligados com a gente. É isso, a Petrobras começa esse ano bastante pressionada para ter reajustes nos combustíveis e o motivo é essa defasagem. Defasagem é a diferença entre o preço que é praticado no mercado internacional e o preço dos combustíveis praticados aqui pela companhia estatal. Essa defasagem está bastante grande, segundo um dado da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Para contar melhor essa história, a gente traz uma arte aqui para quem acompanha o CNN 360. Neste momento, uma divulgação de hoje da ABICOM mostra que o óleo diesel está defasado em 16%. Isso significa que o preço praticado para o óleo diesel aqui no mercado doméstico está 16% abaixo daquele praticado no mercado internacional. A defasagem da gasolina é de 12%. E os motivos para essa defasagem são alguns, entre eles, como você mencionou, o dólar. A gente tem o dólar mais alto, o petróleo é cotado em dólar e com essa diferença, com o real menos valorizado do que o dólar, fica mais caro adquirir o barril do petróleo e assim a gente tem essa defasagem crescendo. Outro motivo é a elevação da cotação do Brent, que é aquela cotação para o petróleo cru, que cresceu no último mês, hoje chegou a bater os $77 e também influencia para isso. Os combustíveis ficam mais caros lá fora, com isso a gente não tem o reajuste aqui no Brasil, a defasagem fica maior. O último motivo é o fato de a gente não ter os reajustes pela Petrobras. O último reajuste aconteceu lá em julho e foi inclusive o único reajuste que foi implementado pela gestão de Magda Chambriard, que no ano passado substituiu Jean Paul Prates à frente da companhia. Esse reajuste inclusive mexeu somente no preço da gasolina, não mexeu no preço do óleo diesel. Portanto, esses são três fatores que fazem a gente ter essa defasagem acima do que é esperado ali por uma série de atores. Estes atores são aqueles que pressionam a Petrobras por reajustes. Aí estão, entre eles, é claro, os importadores de combustíveis que compram combustível lá de fora para revender aqui no mercado interno. E aí, é claro, com a Petrobras negociando combustível a preço muito baixo, fica praticamente impossível para eles competir com a companhia estatal aqui no mercado. Além disso, também pressionam produtores de biocombustíveis, como o etanol, e produtores de derivados de combustível de petróleo, as pequenas refinarias, por exemplo, que também têm mais dificuldade para competir aqui no mercado interno. Para fechar, os acionistas da Petrobras, é claro, também fazem pressão, porque apesar de a Petrobras não dar prejuízo, é claro que se o preço do combustível fosse mais alto, o lucro dos acionistas poderia ser maior, Débora. Danilo, para a gente encerrar, eu não sei se você sabe aí em São Paulo, quanto mais ou menos que está o preço da gasolina. Aqui em Brasília, tá, bom, os preços tudo iguais, né? Todos iguais. R$ 6,13 o litro da gasolina aqui. E aí por São Paulo, quanto é que tá? Aqui também está muito perto dessa casa, Débora, muito próximo dessa casa, e a gente sabe que o consumidor ele reclama bastante, especialmente, acredito que preços de alimento e de combustíveis são aqueles que mais tocam no bolso do consumidor. E a gente ouve muitas reclamações por aqui sobre o preço do combustível. E a perspectiva, como a gente vê, é de que aumente. A gente tem essa política da Petrobras que foi adotada desde o ano passado, que não acompanha mais o preço internacional, que de certa forma tenta tirar essa volatilidade, e hoje a gente tem, portanto, o preço do combustível abaixo daquele que seria, por exemplo, praticado se a gente tivesse essa paridade internacional. E há essa cobrança para o reajuste para cima. Portanto, os preços cresceriam bastante, tanto aqui em São Paulo quanto aí em Brasília. Muito obrigada, Danilo Moliterno. Excelente trabalho para você e boa semana.